Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, onde você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Você pode facilitar a sua vida empreendendo com maestria, criando empresas que projetam lucro e felicidade. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Eu estou aqui com mais um empreendedor e você vai conhecer mais um pouco de mais um modelo de negócio. Eu estou aqui com o Rafael. Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu, eu que agradeço pelo convite. Fala um pouquinho de você e do seu negócio. Por que você escolheu empreender nesse negócio? O meu nome é Rafael Douglas, sou engenheiro da computação, pós-graduado em marketing e tenho 27 anos. Fui professor de tecnologia, né? Comecei na área da tecnologia aos 16 anos. Fui até os Estados Unidos, em Seattle, tirei algumas certificações da Microsoft e comecei muito cedo na área da tecnologia, né? Aos 16 fui professor, fui coordenador geral de uma franquia. 16 professor? Mas é sério? Sério. Aos 16 eu já tinha 21 certificações da Microsoft de especialização. Então isso me gabaritou, né, para que eu virasse professor de tecnologia aos 16. Aos 19 eu virei coordenador geral de tecnologia. Dentro dessa gestão na área da tecnologia, dentro desse conhecimento que eu tive em liderar professores, em liderar projetos ligados ao ensino, eu acabei aprofundando e conhecendo um pouco mais o marketing de alto nível, é o que eu chamo hoje, né? O algoritmo, entender de fato o algoritmo, o Big Data, alinhar muito bem a produção audiovisual com o marketing estratégico. Então, nesse período que eu era coordenador de ensino e também atuava com consultoria para as escolas de informática. Então comecei a ganhar um dinheiro por fora, a fazer um caixa, e aos 22 eu me tornei um dos franqueados mais novos do Brasil. Eu me tornei proprietário da SOS Computadores, Escola de Tecnologia. A escola que eu era aluno, que eu fui professor e que eu fui coordenador também. Eu criei uma história lá dentro. E aos 22 eu também comecei a ter contato com o futebol, com a música, comecei a prestar serviços de marketing para cantores, jogadores, trabalhei para o Richarlison, jogador hoje... Da seleção brasileira. Isso, jogador da seleção brasileira, do Tottenham. Depois do Richarlison, trabalhei com vários atletas, ex-atletas, como Paulo Zidório também, ex-atleta do Atlético. A gente tem a Caixa Econômica Federal também como cliente hoje. E a gente entrega um marketing muito diferente do convencional. As pessoas estão muito acostumadas com o postar nas redes sociais, sim, fazer vídeo bonito, fazer campanha no Google, mas muitas das vezes eles esquecem que existe o algoritmo. É uma palavra que eu tento trazer muito para o mercado aí. Como que você enxerga isso? Porque eu vejo muito engenheiro, né? Que às vezes não tem um perfil de falar tão bem e tal, tendo muito sucesso na área de vendas, por serem técnicos, por conhecerem de processos, de etapas, de medições. No marketing também a gente vê muita gente, né? Às vezes no marketing que fala bem e tal, e às vezes o que falta para o marketing ser tão bom? Você acha que isso, você está vindo da tecnologia, conhecer tudo tecnologia, e de repente se conectar com esse pessoal da música, do esporte, e começar a fazer marketing também para empresas, o fato de você conhecer tecnologia uniu as duas forças? Você vê que hoje existe uma falha no mercado, essa falta de conexão. Um sabe tecnologia, mas não entende marketing. O outro entende marketing, mas não sabe tecnologia. Exatamente, isso é um dos maiores problemas do mercado hoje, né?
muitos profissionais de marketing não dominam a tecnologia, não dominam as ferramentas digitais, né? Quando a gente fala de sistema, de algoritmo, né? Eu como engenheiro da computação, eu tenho um conhecimento que vai além das estratégias de marketing convencionais, né? Hoje, quando a gente fala de WordPress, JavaScript, de código-fonte, de implementação, de integração, um profissional de marketing, muitas das vezes, ele é limitado nessa parte. Só que isso é extremamente importante para que o marketing seja um marketing de alto nível, né? Então, a falta de conhecimento, muitas das vezes, do profissional de marketing em tecnologia afeta os resultados, afeta as entregas, né? Hoje, Big Data, né, que é o assunto do momento, programação quântica, também aplicada ao marketing, é uma coisa também extremamente complexa, que exige que um profissional de tecnologia, um profissional formado em engenharia da computação, em programação, domine. E muitas das vezes o profissional que veio da publicidade, do marketing, tem dificuldade de entender essas ferramentas. Eu acho que isso é um dos principais problemas hoje, quando se trata do marketing, né? Acabou que muita gente pula de paraquedas, aprende a ponta do iceberg, e na hora de entregar o resultado diferente, o resultado mais robusto, tem essa dificuldade por não ter esse domínio na tecnologia. Eu falo pessoal de marketing que a dificuldade maior que eu tenho é de indicar alguém. Eu brinco com meus colegas computadores também, que é de indicar alguém, os profissionais que têm mais dificuldade de indicar, né? Da contabilidade, porque vendem commodity, plano, tabela, na maioria das vezes, e também do marketing, né? Porque é difícil até de você julgar o trabalho, porque é normal que o marketing não dá resultado de imediato, em 3, 4 meses. Sim. E acaba que o mau profissional, ele tem isso como aliado. Ele pode pegar vários contratos e 3, 4, 5 meses, ele não dá resultado, e faz contrato, assina, tem que avisar com antecedência 60 dias às vezes, aí o cara tem que deixar tem que contratar um outro, mas tem que cumprir mais 60 dias, o cara já não entregava nem quando o contrato estava vigente, né? Ainda mais depois do aviso, né? Ele tem que pagar 2 profissionais, um que está assumindo e o outro contrato está terminando, né? Então, esse pessoal tem essa dificuldade, né, de entregar, até os bons demoram a dar resultado, e os maus têm essa facilidade toda. E agora imagino bem, esse pessoal não tem essa consciência, né? Você vê muita agência pequena de marketing, até agência grande mesmo, que ela não tem essa consciência, não tem um profissional da ciência, um engenheiro de tecnologia como você. Que conselho você dá para um dono de agência de marketing? Porque isso vem afetar diretamente quem contrata, né? O que acontece hoje, né, com o crescimento das redes sociais, o crescimento dos influencers, né, digitais, a gente está tendo, o mercado está muito competitivo. O algoritmo, depois dessa mudança do marco da internet, as entregas de conteúdos estão ficando cada vez mais complexas. Quem está trabalhando de maneira amadora, as agências, os profissionais que estão trabalhando de maneira amadora vão sair do mercado em 1 ano e meio, 2 anos. Ou vão produzir, mas vai ficar por isso mesmo. Não vai ter engajamento, não vai ter resultado. Não vai ter engajamento, porque as pessoas estão começando a entender isso, os clientes, no caso, que é o que você citou. As pessoas antigamente estavam mais acostumadas a serem enroladas, né? A fazer contrato ali de 1 mês, o cara fala assim, não, mas o resultado não vem da noite para o dia. De fato, certamente não vem da noite para o dia. Mas o resultado, no marketing, ele é subjetivo. O resultado não é só as vendas, o resultado é o crescimento real. E os clientes de hoje em dia estão começando a ter essa percepção e a se afastar dessas agências com esses profissionais. O conselho que eu dou, como professor de tecnologia, de marketing, engenheiro da computação, trabalho aí, como você diz, para figuras públicas, para grandes empresas, agências comecem a entender. O marketing está mudando, as pessoas estão mudando e a percepção delas também. A entrega precisa acontecer. Acabou isso de promessa, porque no marketing, infelizmente, tem muita promessa, né?
Tem muito, olha, vai dar certo, vai acontecer, acabou. As pessoas estão mais exigentes. O meu principal conselho é adquirir conhecimento de verdade, sair da bolha, dessa bolha de que marketing é social media, é produção audiovisual, é campanha no Google. Existe um mundo muito além. Eu quero que você fale sobre esse mundo. E você, tá gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente. Será um prazer ouvir a sua opinião. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos, por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. Eu quero saber que ele disse que o marketing é muito além de um social media, de uma foto bem tirada, de um reels bem feito. E aí, muito além como? Muitas pessoas não sabem nem, muitos profissionais de marketing, muitas agências não sabem nem a diferença de landing page e um site responsivo. Eu vejo em campanhas gigantes, empresas grandes cometendo esse erro, usando landing page onde devia ser usado site responsivo e vice-versa. Por quê? Muitos desses profissionais não entendem de tecnologia, de integração, não sabem a gravidade disso. Então o marketing ele vai muito além de postar, de criar um bom vídeo, um vídeo bonito. Como eu digo, hoje em dia a gente está na era do CapCut, todo mundo sabe editar. Exatamente. Mas aí as pessoas esquecem que existe o Premiere, existe o Sony Vegas, existe o After Effects, existem ferramentas que entregam algo absurdo, mas as pessoas limitaram a edição para o CapCut, esquece que existe psicologia de cores, tipografia, texto alt, que é um comando que vem por trás do vídeo, e que tudo isso afeta a entrega. Okay. Então não basta hoje em dia ser apenas um editor, né? Fazer cortes, trabalhar com uma iluminação bem feita. Você tem que conseguir fazer aquele vídeo alcançar o público certo e conversar muito bem com o algoritmo. Até as palavras que são usadas num vídeo que é postado nas redes sociais podem denegrir uma campanha. Se você usa a palavra golpe, o algoritmo pode não entender aquilo como algo positivo, ele pode entender como golpe é algo negativo e não entregar seu conteúdo. O mundo virou digital. As empresas que não são do digital precisam ser. Nisso existe uma gama de necessidade de profissionais de marketing. E um monte de empresa precisando. E às vezes uma empresa que não tem como contratar o Rafael para trabalhar para ela. Claro, você tem toda essa bagagem, o seu ticket não é um ticket comum, você não vende commodity, né? Não vende preço de tabela. Mas, e nessa necessidade toda de demanda, tem gente também que precisa trabalhar e é positivo, legal, né? Qual conselho você dá para uma pessoa que se tornou social media agora e, de fato, ele vai trabalhar para uma empresa que tenha 10, 15 funcionários, que fatura ali 2, 3 milhões ano, talvez, né? E essa empresa não vai contratar um filmmaker, ela não vai contratar um social media separado, não vai contratar um fotógrafo separado, um copy separado, ela não vai montar uma agência. E às vezes vai dar mais resultado contratar esse profissional que esse aspirante, né, que se diz social media, que conhecimentos gerais, ainda vai dar mais resultado do que às vezes contratar uma agência que às vezes vai fazer a mesma coisa, não vai mudar muito e vai trabalhar para 30 empresas. O que você diz para esse profissional que está entrando no mercado, o que ele deve fazer para poder, já que ele vai ser um generalista, e também para a empresa que contrata? Para o profissional que vai ser o generalista, né? O primeiro conselho que eu dou é ele conscientizar a empresa que ele está. O conscientizar no sentido de mostrar para a empresa que sozinho ele não resolve tudo. Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer... De 1 a 10 ele pode fazer um trabalho de quanto? Nota 5? Você fala o social media. E generalista? O generalista, cara, é menos. Menos? 3, 4? 3. A pessoa, o profissional... Mas é melhor ele fazer o 3, a empresa está postando, do que não está no digital. Depende, porque postar errado é ruim também. A gente estava hoje
na casa de uma digital influencer e explicando isso para ela. Ela tem a rede social do Instagram ativa e tem a do TikTok também. A do Instagram ela posta muito bem. A do TikTok ela posta muito, mas errado. O algoritmo entendeu ela como um boot. Então o algoritmo não entrega o conteúdo dela da maneira que precisa. Então quantidade não é qualidade. No digital, quantidade pode ser um problema. Vou dar um exemplo básico. Quando você posta 10 stories, normalmente o último ele é menos visto. Ok. E você sabe disso, mas às vezes continua postando 10 stories porque acha que tem que aparecer. A quantidade. A quantidade nem sempre é qualidade. Porque quanto menos o seu conteúdo é visto, é isso que o algoritmo vai usar para mensurar a qualidade. Porque se o seu conteúdo está sendo pouco visto, para o algoritmo ele não tem qualidade. Se ele está sendo entregue, está sendo muito visto, as pessoas estão engajando, ele tem qualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quantidade não é qualidade. E o conselho que eu dou para o social media é ele entender isso, entender como profissional que ele não consegue resolver tudo. Às vezes ele vai entregar muito e não vai entregar nada. Mas você não vai falar para ele que deve estudar também, para ele aprender um pouquinho de cada coisa? Ponto principal, se especializar em 2 ou 3 áreas no máximo. Então ele pega ali o social media, ele pega um designer gráfico, que é algo que está atrelado, entendeu? E talvez ali um conceito de edição. Entendi. Mas ele, o mesmo social media, querer ser um gestor de tráfego pago, um criador de landing page. Tá. E para a empresa que... Eu falei de 2, 3 milhões, mas tem empresa, né? Você sai na rua, quantas lojas existem, quantas empresas existem? A maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Isso. E para o empreendedor, que ele não consegue pagar um ticket de 5K, 10K, 15K para alguém por mês? Para o empreendedor, o que eu recomendo? Muitas das vezes, o empreendedor, o microempreendedor, ele procura a solução rápida. Qual que é a solução rápida? O tráfego pago. Só que o tráfego pago, muitas das vezes, não vai ser a solução ideal para aquele momento. E ele não vai ter o acervo total que uma agência maior pode lhe oferecer com profissionais especialistas em cada área. O empreendedor, ele precisa, no começo, organizar a casa. O que é organizar a casa? Antes dele querer já vender no Google através de tráfego pago, antes dele querer monetizar no YouTube, antes dele querer fazer acontecer em várias plataformas, ele organiza a principal dele de venda. A principal. E se ele estiver vendendo um produto, ele foca no marketplace, que são coisas que não exigem profissionais tão gabaritados. Hoje muita gente não conhece os marketplaces. Muita gente fala que o Facebook morreu. O marketplace do Facebook hoje está extremamente ativo ainda. OLX, se você vende um determinado produto, você pode colocar ele no OLX também e fazer um tráfego pago básico por lá. Então tem coisas mais simples, mais básicas, que não exigem uma operação grande e que sem muito conhecimento você pode começar até entrar um faturamento e você ter orçamento suficiente ali para investir numa equipe ou num profissional mais gabaritado. Mas tomar muito cuidado, porque tem muitos profissionais vendendo ilusão hoje. Essa é a minha maior preocupação no mercado. Sobre felicidade e bem-estar. Você é um empresário, tem vários funcionários, você tem projetos, você tem 400 pessoas envolvidas nele, como da Caixa Econômica Federal, né? Isso. Você tem suas equipes também diretas, né? Para poder atender seus clientes, que são clientes grandes, influencer, famosos, seu ticket é alto. Como conciliar o bem-estar, a felicidade? Isso te demanda tempo, tira seu sono, é sobrecarga, como é que tá? Olha, eu sou apaixonado por tecnologia, eu amo o que eu faço, né? Eu comecei muito novo na área da educação, ministrando aulas, mas eu estudo tecnologia desde os meus 9 anos de idade. Então eu acho que o amor, ele tira essa carga. O amor por aprender, o amor por ensinar também, por compartilhar conhecimento. R3 Studio, nós nem falamos tanto no nome da sua empresa. R3 Studio, uma empresa que atende... Qual que é o posicionamento da empresa, né? Eu gostaria que você, em 30 segundos, dissesse para as pessoas, se você tem condições de contratar uma empresa, né, com conhecimento que une tecnologia e também o marketing, por que as pessoas deveriam contratar a R3 Studio? Então, a R3 Studio, ela tem uma proposta muito diferente, né? A gente une a produção audiovisual de alto nível com o marketing estratégico de alto nível também.
Porque não adianta você produzir vídeos bonitos, vídeos bem editados, mas eles não chegarem em ninguém. Da mesma forma, você ter uma estratégia de marketing bem definida, mas não ter um conteúdo bem produzido. Então, a R3 ela veio para isso, para unir os dois. Você vai ter uma produção audiovisual de alto nível e o seu conteúdo vai chegar ao seu público certo. Isso tudo usando o Instagram, o Facebook, o Google, o TikTok, o YouTube. Porque o importante é estar presente em todas as redes sociais, em todos os canais de divulgação, de comunicação que existem. E tudo isso feito com profissionais altamente gabaritados. Isso, de fato, vai transformar o negócio, o seu projeto, a sua marca a longo prazo. Uma produção audiovisual de alto nível com um marketing estratégico. Essa é a proposta que nós temos aí para mudar a sua marca, o seu negócio. Rafael, muito obrigado pela sua presença, contribuiu demais aí com a gente. Sucesso aí para a R3 Studio e para você também. Agradeço, muito obrigado. Sucesso para você também. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora. Você não precisa empreender com peso nas costas. Empreender pode ser leve e recompensador. Que aumente a sua felicidade e não o contrário. Até o próximo programa.